a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Veja, é preciso reconhecer Jesus. Que todo o povo de Israel reconheça. Gente, isso é importante porque tem muitos que não reconhecem. Então veja, quando Jesus estava morrendo na cruz, um dos ladrões reconheceu Jesus, o outro não. Pilatos não reconheceu Jesus. Anás, Caifás não reconheceram Jesus. Então, quantos que passam por Jesus, mas não o reconhecem, não reconhecem como ele deve ser reconhecido? Deus constituiu Senhor e Cristo. Então, reconhecer que ele é o Senhor. Pilatos pergunta para Jesus: Tu és rei? O povo judeu não reconhecia. Os judeus, os fariseus, os saduceus não reconheciam Jesus. É preciso que eu reconheça. Gente, preste atenção. Isso que eu estou falando é tão sério. Porque é a partir disso que começa o seu processo de conversão. Porque entenda, se eu não reconheço que Jesus é Deus, se eu não reconheço que Ele é o meu Senhor, se eu não reconheço, então eu não me arrependerei dos meus pecados. Por que uma pessoa muda de vida? Por que uma pessoa se converte? Porque ela reconhece Jesus. Então eu reconheço Jesus, reconhecendo Jesus, eu reconheço a sua palavra, e diante dessa palavra eu vejo que minha vida precisa mudar. Mas a partir do momento que eu não reconheço Jesus, eu também não reconheço sua palavra, e não reconhecendo sua palavra, eu não mudo de vida. Então, olha a coisa gravíssima que o Frei está falando hoje. Por que muita gente não mudou de vida? Por que gente da sua família não muda de vida? Por que muita gente não se converteu ainda? Porque não reconheceu Jesus. Porque eu não entendi ainda que Jesus é o meu Deus. Ah, mas as pessoas da minha família sabem que Jesus é Deus. Sabem somente na cabeça. Sabem somente pela teoria. E não passou por uma experiência profunda. Veja, é preciso que isso passe por uma experiência profunda. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Diante dele eu me prostro, diante dele eu me rendo. E é por isso que as pessoas estão perguntando o que devemos fazer. E aí Pedro responde: convertei-vos. A partir do momento que você reconheceu quem é Jesus, a partir do momento que você reconheceu sua palavra, a partir do momento que você reconheceu que Ele é santo,
a partir daí você também reconhece os seus pecados. Convertei-vos. Ser batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. E então é somente assim que a gente recebe o Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo, eu primeiro preciso reconhecer que Jesus é o meu Senhor. Gente, isso é muito sério. Isso é muito importante. Pronto, reconheci, Jesus é o meu Senhor. Isso não é um ato somente da inteligência. Ou seja, o que eu quero dizer, não é eu sei, somente, não, é um ato que se internaliza, Jesus é o meu Senhor. Então, esse ato de reconhecimento que Jesus é o seu Senhor, faz também você reconhecer que você é pecador. Então você pede perdão, você se arrepende. E o que é arrependimento? É a conversão. Arrependimento é quando você está disposto a largar aquele pecado. A partir daí, você então começa a receber o Espírito Santo. Quando você reconhece que Jesus é o teu Senhor, quando você se arrepende dos teus pecados, aí você está pronto para receber o Espírito Santo. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Ou seja, o batismo, batizar-se no Espírito Santo, é a forma que Deus nos consagra a Ele e nos tira deste mundo, nos separa deste mundo corrompido. Meu irmão e minha irmã, é preciso se afastar deste mundo corrompido. E a única forma de se afastar deste mundo corrompido é sendo cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, consagrado a Deus, com desejo profundo de conversão. Irmão e irmã, será que você já passou por um processo de conversão? Será que você já mudou toda a sua vida? Será que o Espírito Santo já pôde trabalhar em você? Esta palavra está te questionando isso. Reconheça Jesus, arrependa-se dos seus pecados e receba o Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.